Olá, meu nome é Mari Naguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre um assunto urgente, a possibilidade de passarmos por uma crise de crédito no país. Então fica até o final que você precisa ver esse vídeo. Se você acompanha as notícias, você deve ter reparado que a possibilidade de uma crise de crédito está sendo cada vez mais comentada pelos jornais e por especialistas de mercado, sendo um assunto que o próprio governo está falando muito sobre, já que eles estão usando esse como um dos principais argumentos contra a independência do Banco Central. E aí vem a pergunta, será que essa realmente é uma possibilidade, né? Será que realmente tem a chance da gente passar por uma crise de crédito no mercado brasileiro? Então, fato é que o ano começou com muitas polêmicas, né? Muitas empresas passando por dificuldades, né? O ano já começou com uma das maiores polêmicas dos últimos anos, que foi o caso de Americanas, um rombo de 50 bilhões que ninguém estava esperando, um tapa na cara logo em janeiro. E ok, você pode falar que foi um caso isolado, porque foi fraude, mas mesmo assim, com certeza isso vai repercutir no mercado, tá repercutindo, que foi justamente o que eu falei no meu último vídeo aqui no canal, inclusive. Existe um risco real da empresa não pagar o que ela está devendo aos bancos, não pagar aluguel, existe um risco dessa conta também sobrar para os fornecedores e funcionários, então com certeza vai ter um efeito dominó no resto da economia, e além disso uma crise de confiança mesmo, né? Porque a gente está falando do maior caso de fraude no mercado acionário brasileiro nos últimos anos. Se os responsáveis não forem culpabilizados, então vai gerar uma crise. Que garantia vai ficar para o mercado, para os investidores, para os bancos de que nenhuma outra empresa é fraudulenta? Principalmente se os culpados ficarem impunes. Então, assim, é uma questão muito delicada e que tem que ser resolvida. E para piorar, como se um rombo de 50 bilhões de reais já não fosse suficiente para trazer instabilidade para o mercado, a gente está tendo muito ruído em 2023, né? Além do caso da fraude, a gente está vendo várias outras empresas com dificuldades para pagar aluguel, passando por dificuldade financeira, falando de recuperação judicial. Então o mercado está preocupado. Isso, inclusive, vindo de empresas conhecidas, grandes, o que gera ainda mais burburinho no mercado. Temos o caso da Marisa, que pelo menos 2 fundos imobiliários já avisaram que ela está devendo aluguel. E agora rumores sobre a possibilidade dela fechar lojas. E aí, aproveitando para fazer uma pequena contextualização, infelizmente não dá para falar que é uma grande surpresa essa notícia, né? Porque quando a gente olha para o setor, para a empresa, a gente vê que eles são problemáticos, né? Varejo, já falei mal de varejo várias vezes aqui no canal. Margem pequena, muita concorrência, pouca diferenciação. A Marisa, no caso, era uma empresa endividada e alavancada. E falando especificamente sobre o segmento dela, né, essa coisa de roupas mais baratas, cara, uma competição desleal com as lojas digitais, né? Você entra num site, entra na internet e você vai achar uma opção mais bonita e mais barata. Então, assim, market share sendo comido por esses novos entrantes, que por sinal já não são nem tão novos assim, né? Da pandemia pra cá eles explodiram e ganharam protagonismo dentro do mercado. Além da Marisa, Tok Stock também está passando por dificuldade, o que é muito triste, uma empresa de 40 anos que está devendo aluguel e agora pretende realizar uma reestruturação financeira. E além de varejo, outros setores estão passando por dificuldades importantes. Temos Oi, que, enfim, já é uma empresa extremamente problemática e agora pretende fazer uma segunda recuperação judicial. Isso está em discussão. Também tiveram boatos que a Light ia passar por recuperação judicial, mas a empresa negou e disse que faria somente uma consultoria financeira. E aí vale a contextualização de que é uma empresa também extremamente problemática, né? Quando eu falo aqui no canal de que o setor de energia é um setor muito sólido, bom para fazer uma carteira previdenciária, bom para fazer uma carteira de dividendos, eu não estou falando de Light, deixando isso bem claro. Né? Dentro do setor de energia, ela faz parte de um segmento extremamente problemático, que é o segmento de distribuição, em que a inadimplência é muito alta. Né? A gente é brasileiro, a gente sabe que gato é uma realidade no nosso país. Eu sou carioca, Rio de Janeiro, então nem se fala. Além disso, também vale comentar sobre Gol e Azul, que agora as ações explodiram, né? Azul subiu 40% em um dia e Gol subiu 25%. Por quê? Porque o mercado ficou muito animado com a notícia de que a Azul teria conseguido chegar a um acordo com os seus credores para ela pagar uma parte da sua dívida. Isso era uma coisa que estava preocupando muito o mercado. A Azul tem uma dívida de 4,5 bilhões de reais. Ah, Mariana, a ação subiu 40% em um dia. Agora é a hora para comprar?
Se você compra ação porque subiu um dia e você acha que vai durar para sempre, você vai perder dinheiro no mercado financeiro, já deixo avisado. E especificamente sobre o setor de aviação, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não gosto, não invisto e não recomendo. É um setor extremamente problemático. Por quê? Porque ele precisa de alto capital inicial, de alto investimento para conseguir operar, mas ao mesmo tempo tem margens apertadas e depende muito da conjuntura econômica. Ele depende diretamente da cotação do câmbio, da inflação e do preço do petróleo. 40% dos custos das companhias aéreas é com combustível, que por sinal explodiu o preço de 2020 para cá. E para completar, como cereja do bolo, agora tivemos a notícia de 2 bancos que quebraram, a BRK Financeira e a Portocred Financeira. E aí, enfim, quem tinha dinheiro nessas instituições vai ter que acionar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas enfim, como eu falei no começo do vídeo, várias notícias juntas, vários burburinhos, que quando combinados trazem sim estabilidade para o mercado. E aí, com tudo isso pipocando ao mesmo tempo, rombo de Americanas, empresa falando de recuperação judicial, empresa sem pagar aluguel, com tudo isso acontecendo, obviamente trouxeram à tona o assunto de uma possível crise de crédito no país. Que sim, é uma possibilidade que inclusive já está acontecendo, A gente já está vendo os seus primeiros desdobramentos. Os bancos viram que com tudo isso somado, existia chance deles sentirem no bolso. O rombo da Americanas, eles já sentiram no resultado. Eles já estão contabilizando como prejuízo, que foi uma facada de bilhões nos lucros dos bancos. Além disso, várias empresas indo para crédito duvidoso, inadimplência subindo, de pessoas físicas também. E como eles não querem ter prejuízo, agora eles vão começar a controlar o crédito, Aquele crédito que estava rolando solto, livre, leve e solto, quando a Selic estava 2%, agora eles vão começar a apertar. E aí, vem a grande questão que eu queria responder aqui nesse vídeo. Será que a economia só está em crise porque a Selic está em 13,75%? Será que é esse o motivo da gente estar tendo uma crise de crédito agora? Se a Selic tivesse mais baixa, pronto, todos os problemas da economia iriam se resolver. Será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que está acontecendo? É claro que uma Selic em 13,75% pesa, É uma coisa que eu já falei milhares de vezes aqui no canal. Quanto mais altos os juros, mais fria vai ficar a atividade econômica, Você acaba esfriando a atividade econômica. Então sim, o endividamento da empresa acaba pesando, o crédito fica menos acessível. Tudo isso acontece. Porém, é preciso entender que mesmo se a Selic estivesse baixa agora, essas empresas estariam passando por dificuldades. Primeiro, a maioria das empresas que eu citei aqui, Oi, Marisa, Azul, Gol, Light, todas elas já estavam passando por dificuldades, inclusive quando a Selic estava baixa. Essas dificuldades foram intensificadas com o aumento da Selic? Foram, mas elas já existiam, então é importante ter isso na cabeça. E aí, além dessas empresas que aumentaram seu endividamento a níveis não saudáveis, porque ficaram com medo de faltar liquidez, de ficarem sem dinheiro para operar, além dessas empresas, existe outro tipo de companhia que também está sendo afetada nessa chamada crise de crédito, que são as empresas que aproveitaram o ambiente de baixos juros e de crédito fácil lá atrás para se endividar, se alavancar para conseguir crescer. O que aconteceu? Juros baixos, maior acesso a crédito, expansão da base monetária, tudo isso acabou gerando uma sensação de aquecimento na economia. As pessoas físicas tiveram maior acesso a crédito para consumir, e as empresas conseguiram maior acesso a crédito com os bancos para investir. E aí o que elas fizeram? Elas acabaram se endividando, achando que essa falsa sensação de aquecimento econômico era real, era verdadeira, de acordo com as expectativas da época. Elas achavam que realmente a demanda estava aumentando, então que elas tinham que se preparar para no futuro aumentar a oferta e conseguir dar conta dessa demanda. No final, a demanda real da economia não correspondeu a essa expectativa inicial. É por isso que a gente viu muitas empresas, tanto aqui no Brasil, principalmente no mercado financeiro, quanto nos Estados Unidos, principalmente no setor de tecnologia, demitindo gente, porque eles acharam que o mercado ia crescer X e no final o mercado não cresceu tudo isso. Essa sensação de crescimento que eles tiveram foi uma distorção de curto prazo, com esses juros mais baixos, com esse maior acesso a crédito, com essa expansão da base monetária,
achando que a economia estava acelerando quando na verdade não estava. O que faz a economia realmente crescer no longo prazo? Aumento de produtividade e eficiência, não era isso que estava acontecendo. Ah, Mariana, mas isso que você está falando é mentira. Quando a gente vai olhar a história recente, a gente vê uma pandemia com as empresas com medo de quebrar e depois, logo em seguida, a gente vê uma tendência de subida dos juros mundial acontecendo. Não teve espaço para nenhuma euforia no mercado. Cara, que vocês têm memória muito curta, mas a gente teve um momento eufórico sim. Entre o fim da pandemia, quando o comércio começou a reabrir, e antes da subida dos juros, em particular antes da subida dos juros americanos, o mercado ficou eufórico. É só olhar para a quantidade de IPO no período. Esse foi o período de valorização das criptos também. Tivemos formação de bolha, inclusive. Vocês devem lembrar dos NFTs e do metaverso. Então, quando a gente vai falar dessa crise de crédito, é importante ter essa sequência de fatores na cabeça. Realmente, existe uma relação direta entre o aumento dos juros e o maior custo de crédito, esfriamento econômico, empresas com mais dificuldade de pagar a sua dívida? Sim, existe, né? O juros aumentou. Mas isso só aconteceu, os juros só aumentaram porque em algum momento, pelo fato dos juros estarem baixos e ter mais acesso a crédito e a base monetária estar expandindo, por causa de tudo isso, teve-se uma falsa sensação de crescimento econômico que não correspondia com a realidade. Então, ou o Banco Central ignora isso e deixa isso se retroalimentando, inflação acelerando até isso explodir, e aí sim vira um problema, ou ele vai lá e precifica. Fala, tá vendo essa dívida que você pegou? Tá descolado com a realidade. Infelizmente. Na verdade, o valor real do dinheiro é esse aqui. Com isso entendido essa sequência de fatores, né, entendido que a crise de crédito não aconteceu porque o Banco Central é malvado e decidiu foder as empresas, mas sim porque em algum momento as expectativas das empresas estavam equivocadas com relação à demanda real do mercado por causa de uma distorção monetária, então elas acabaram se endividando mais do que deveriam. Daí que vai surgir a crise de crédito, é esse o X da questão, e aí você pode ou precificar isso ou empurrar com a barriga. Entendido isso, aí você pode discutir se o aumento dos juros foi desproporcional ou não. Se a Selic está mais alta do que deveria ou não. E essa discussão, né, se a Selic está alta ou não, é uma discussão extremamente válida. Tanto que se você olhar lá para trás, né, vídeos meus da metade de 2021, eu já puxo esse tema. Né, sobre até quando a Selic vai aumentar, sobre até quando seria saudável, qual seria o estresse causado na economia. Então, assim, é uma discussão saudável. Vários gestores acreditam que a Selic está mais alta do que deveria. A gente realmente tem o maior juros real do mundo. É uma discussão válida. O que não é válido? A forma como essa discussão está sendo encarada pelo novo governo. Né, uma coisa é você querer discutir isso de forma técnica, reconhecendo todos os passos que eu falei aqui. Outra coisa é falar que a crise de crédito aconteceu porque o Banco Central decidiu colocar os juros em 13,75% porque ele quis. Né? Não teve nenhum motivo para isso. Ele quis colocar os juros em 13,75%. E aí falar que a independência dele seria equivocada e aí baixar os juros na canetada. Essa é a minha crítica. A forma que eles estão puxando esse assunto é uma forma equivocadíssima. Se algo assim acontecer, se o Banco Central parar de ser independente, que eu acho difícil, mas enfim, se acontecer, se a Selic cair na canetada, né? Se isso alguma vez acontecer, isso vai trazer muita inflexibilidade para a nossa economia. Porque se isso for acompanhado com o aumento da visão de risco do mercado, que é outra coisa que a gente tem que considerar, né? Os bancos, os investidores, eles sempre vão olhar para o retorno versus o risco. Então, se a percepção de risco aumenta, se as pessoas acham que a autoridade monetária não serve mais de porcaria nenhuma, se a confiança na moeda diminui, então você não vai ter uma expansão do crédito assim magicamente acontecendo. O objetivo do vídeo foi esse, né? Falar um pouco sobre a crise de crédito, tentar explicar como ela se originou, e aí essa questão de, um aumento da Selic. Mas por que esse aumento aconteceu? Se a Selic não tivesse aumentado, será que a nossa situação de crédito estaria saudável? Nosso cenário de crédito estaria saudável? Creio que não, né? Trazer um pouco dessa reflexão. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e curte, por favor. Até o próximo vídeo.